Então, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade às palestras aqui no Grupo da Amizade Francisco de Assis, esse ano de 2023. E hoje trouxemos um tema interessante que foi lido no Evangelho sobre os bem-aventurados, os misericordiosos, capítulo 10, e a leitura da mensagem do Espírito Protetor José no item 16, sobre a indulgência. Vocês sabem, nós já conversamos sobre isso, que o Sermão do Monte, ou conhecido também como Sermão da Montanha, é a parte do Evangelho mais aclamada, mais festejada pela cristandade e também para pessoas que não são cristãos. O teólogo Carlos Torres Pastorino, nós já falamos sobre ele aqui, ele chega a afirmar que se todos os livros sagrados, todos os livros de filosofia e de ciência se perdessem e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade não estaria órfã, porque teria ali um código de iniciação, espiritual, moral, para levá-lo à angelitude. E que todo cristão, todos os dias, deveria ler de joelhos o Sermão do Monte e agradecer ao Altíssimo esta dádiva, essa pérola de conhecimentos e de incentivo a todos nós a caminharmos no bem. Isso está no livro Sabedoria do Evangelho, do nosso querido Carlos Torres Pastorino. E a gente vai lá observar, na primeira parte, o Sermão do Monte, como sabemos, está escrito no Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7. Também tem uma parte lá no Evangelho de São Lucas. E logo no início do Sermão do Monte, às margens do Mar da Galileia, Jesus conclama, lembra das felicidades que todos nós podemos possuir se formos misericordiosos, porque obteremos misericórdia. Misericordiosos, felizes os misericordiosos, bem-aventurados, porque obtereis misericórdia. Então a gente devia estar feliz. E o que seria essa tal da misericórdia? O nome em si, a palavra misericórdia, ela vem do latim. A nossa língua é originária do latim. Miserere, que significa compaixão, né? E córdia, que significa coração. Então, é a compaixão do coração. E Jesus falava que nós devíamos perdoar, né? Muitas vezes, infinitamente, aqueles que nos ofendem, fazer as pazes com aqueles que nós ofendemos, entre outras práticas de caridade, práticas de amor ao próximo. Buscando também, e ele fala, se você for misericordioso, você obterá a misericórdia. Porque também nós falhamos muitas vezes. Nós também somos seres ainda em aprimoramento. Estamos em fase de aprimoramento. Então, quando a doutrina espírita nos diz que nós espíritos somos imperfeitos, é imperfeito não de defeituoso, não como se a gente tivesse vindo ao mundo com um defeito de fábrica, mas sim porque nós estamos inacabados. O nosso processo educativo ainda está em processamento. Então, nada mais, não é uma questão de falar, Deus falhou conosco, ou com o nosso irmão, criou o nosso irmão assim. Não, não é assim. Ou nossa irmã. Nós todos fomos feitos simples e sem saber. Ele chama de ignorantes dos espíritos. Mas estamos nesse processo de conhecer a nós e ao mundo, ao próximo, e lidar com isso, né? E agir no mundo, estar no mundo. Então é um processo lento, igual a criança que está voltando às aulas, começa desde do infantil, né? Vai para a creche infantil, algumas que não tem o pai e a mãe, precisa de um suporte, né? E vem ali até o seu apogeu
estudando a vida toda. Porque hoje em dia nós sabemos que para termos uma vida longeva é necessário nós estarmos sempre nos aprimorando, sempre estudando, agindo, fazendo algo de bom, não é mesmo? Não para esse processo é infinito. Então, para isso, nós devemos, sabemos que nós também precisamos, muitas vezes nós pisamos na bola, e precisamos do perdão, do entendimento, da indulgência, outra palavra, onde o termo misericórdia é um sinônimo, usado como sinônimo, indulgente, ou seja, as pessoas, nós percebemos o erro do nosso irmão, da nossa irmã, mas em vez da gente atirar pedra, a gente faz o quê? Silencia, como nos diz o nosso irmão José. Em vez da gente ficar exaltando, apontando, etc., divulgando, né? Olha só o que aconteceu com fulano, tal, com o intuito de quê? Qual que ele fala? A maioria das vezes ele fala que esse intuito nosso é de denegrir, ou seja, de queimar o filme, né? Atrapalhar a imagem, né? A consideração por aquela pessoa. Mas a gente vai pensar assim, mas tem pessoas que fazem atos abomináveis. Sim, mas são nossos irmãos e irmãs. Não deixam de ser por conta disso. São filhos, todos nós somos filhos da mesma força divina, da mesma inteligência poderosa que criou tudo. Alguns chamam de Deus. Todos nós somos. Então eles também são igual a nós, foram criados simples e ignorantes. Então são iguais a nós. Então nós precisamos ter essa indulgência, porque muitas vezes aquilo que a gente aponta de erro no outro pode ter sido erro por nós cometidos no passado ou algo que nós possamos pedra de tropeço nossa no futuro. Mas a gente não pode notar? Pode. A gente não pode ficar acusando as pessoas. Não ver também é um desequilíbrio. Tá? Porque como é que nós vamos aprender o certo se nós achamos que tudo está certo? Não, tudo está certo. Tudo está bom, está isso mesmo. Não é. Não é assim. A gente tem que usar a razão. Tem algumas coisas que não funcionam no cotidiano. Não só em benefício do nosso corpo, mas também da vida social. Então nós devemos ter cuidado com relação a isso. Não é só porque a gente não deve, vamos dizer assim, condenar a atitude, etc., dos nossos irmãos e irmãs, que a gente precisa também passar a mão na cabeça, como uma expressão muito usada na mídia, passar pano sempre a tudo. Não é isso. Muitas vezes a caridade, o dever, nos impõe um momento de levar um conselho, aconselhar. E o Espírito protetor José até nos fala isso. Prestar um serviço, você pode chegar e conversar. É um serviço de quê? Educativo. Os pais, os chefes, os responsáveis por determinada organização, serviço ou obra, ele tem que chegar e falar, olha, vamos por aqui, né? Mistura melhor essa massa aí, senão o edifício vai desmoronar. Se ele vê, não, deixa, né? Deixa ele fazer do jeito que ele quer, mas nós precisamos construir um edifício. E se cada um for fazer um edifício de uma maneira, a obra não vai ficar em pé. Então é preciso que nós atuemos, nós que temos, nos colocamos numa situação de ajuda, de colaboração, porque estudamos, porque já passamos por uma experiência e às vezes sabemos, de uma certa forma, um bom caminho, pelo menos que funcionou conosco, que a gente tente passar essa experiência para o outro. É natural. Não é? Eu lembro de uma passagem também do livro de Sêneca, que muitas vezes nós falamos o que nós falamos para alertar não só ao outro, mas a nós mesmos. Como todos estivéssemos num tratamento hospitalar
onde devemos ingerir um remédio para curar as nossas mazelas. Só porque eu estou doente, tomando o meu remédio, não quer dizer que eu não possa oferecer ou alertar o outro doente que deve tomar os seus remédios também. Afinal de contas, o remédio está aí para sanar, né, uma doença. Então, é necessário, muitas vezes, mesmo estando doente, como nós somos, tanto do corpo como da alma, sabendo que existe remédio, auxiliar o outro a chegar, ter acesso a esse remédio também. Ou lembrá-lo, olha, não deixe de tomar seus remedinhos. Ah, mas eu estou doente, não posso fazer isso? Posso. Talvez até fale, olha, Tom, o meu médico me receitou isso aqui, veja que converse com ele. Quem sabe pode ser bom para você também, não é? Então essa é a questão da misericórdia. O tema da misericórdia, da indulgência, da piedade, permeia todos esses elementos. E Jesus foi um exemplo disso, ele deu exemplo até no momento da sua desencarnação, na crucificação. Você já deve saber, nós já comentamos isso aqui, que os evangelistas Lucas, Mateus e João dizem que Jesus, no momento da crucificação, principalmente Lucas, se eu não me engano, no capítulo 26, ele mostra que Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado entre dois malfeitores, né? Não estava sozinho. Ele foi crucificado e existiam dois outros crucificados, ficavam de um lado e de outro. A lenda cristã daquela época, porque os evangelistas não falam o nome desses malfeitores, nem o que eles cometeram, qual o crime que eles cometeram, dizem que eram Dimas, reza a lenda, é lenda, não está escrito, né? Alguém pode ter escrito isso algum tempo depois, mas não foi escrito por esses evangelistas. Dimas e Gestas. Dimas e Gestas. Então, eles estavam ali. Então, no momento que Jesus ia ser levado para a cruz, Lucas narra que as pessoas chegavam assim: você não é você o rei dos judeus? Então, pede para te tirarem dessa, para você sair dessa. Aí quando foram crucificar, né, taca a pedra e tal, e aí quando foram os próprios soldados romanos que estavam ali, e aí, vai pedir para o teu, você não é o rei, vai pedir para o teu povo te salvar não? Né? E aí colocam ele lá, crucificam ele, coitadinho, lá entre dois malfeitores, e aí um deles, segundo Lucas, só Lucas fala sobre isso, sobre esse diálogo, diz que tu não és o rei dos judeus, então pelo menos te salva aí. Você fala que era rei dos judeus, começa a criticar Jesus. Um deles, crucificado, criticando Jesus também. O Gestas. E o Dimas falou: amigo, para com isso. Você e eu sabemos por que nós estamos aqui. E aí lembra que para ser crucificado, a pena de morte na crucificação era como se fosse a pena máxima. Era a pena máxima na época, né? Só para os traidores do regime, os golpistas da época, como também a grandes crimes também, de assassinos, etc. Então eles sabiam que estavam ali e tinham uma razão. E aí Dimas fala para o outro: olha, realmente nós sabemos porque nós estamos aqui, é justa a nossa condenação e a pena que nós recebemos, mas dele não se tem notícia, não fala isso, né? Assim, apaziguando a situação, pelo menos deixa ele morrer em paz, vamos dizer assim, né? E aí Dimas vira-se para Jesus, né? Dimas fala e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E só Lucas tem essa passagem, né? E Jesus teria respondido para ele, ou depois de
de um tempo, comentara com ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E depois houve a passagem dele, a desencarnação de todos, né? Então, olha só, Jesus ouviu o malfeitor falando. E esse malfeitor, aquele senhor, ele já estava em processo de arrependimento, de reconhecimento da culpa. Olha só que interessante. O outro provavelmente fala, a culpa é do sistema, esse pessoal, sou inocente, etc e tal, né? Não tem nada a ver com isso. Enquanto ele fala, eu sei porque eu estou aqui. Então ele assume a culpa. Mostra-se, parece que ele se mostra arrependido. E traz um pouco de bondade dentro de si. E Jesus fala para ele que, olha, estarás comigo hoje no paraíso. O que significa estar com Jesus no paraíso? Como é que é o paraíso que a gente imagina? Vamos pensar no paraíso. Vamos pensar aqui rapidamente. O paraíso é aquele lugar bonito, né? Aquelas montanhas verdejantes, os picos lá em cima, cheio de neves, sob o sol azul, aquelas nuvens maravilhosas passando, dos raios solares, branquinhas, né? Flutuando no céu. Embaixo aquele lago imenso a perder de vista, com cores azuis ou esverdeadas, né? Com aquelas árvores, os animais passeando ali, leões, onças, tigres, macaquinhos, vindo comer nas nossas mãos como gatinhos, né? E todas as árvores, muitas árvores frutíferas, frutas de todos os lugares do mundo, a nos abastecer. Basta estender as mãos, lugar baixo para a gente poder pegar. Então, cada um vai imaginar uma fórmula de paraíso. Diversas culturas e filosofias religiosas moldaram a vida no além-túmulo. Como é que a doutrina espírita vem nos mostrar? É a terra que continua, com seus paraísos naturais. O paraíso, dentro da dimensão moral, é a própria consciência do ser que se abriu para o amor, que vive em plenitude o amor, ensinado por Deus, pregado por Deus em todas as suas obras e relembrado por Jesus na Boa Nova do Evangelho. É esse o paraíso. O estado de consciência vem nos alertar a doutrina espírita. É um estado de consciência. O céu, o paraíso, é isso. E nós? Então, quando Jesus fala para aquele Senhor que estará com ele no paraíso, é que começou nele a instalar-se o reino de Deus. O reino do paraíso, da consciência sublimada, que começa a caminhar nessa direção, que cansou de bater a cabeça por aí e quer acertar, quer redimir-se. Então aí você entra no paraíso, ou seja, você entra na parte maior, na superconsciência do seu ser, aquilo que aspira ao bom, ao belo, em todas as circunstâncias, aquilo que nós aspiramos desde o início de nossas vidas, o bom e o belo, o bem e o belo. Só que a gente vai aspirar isso não só para nós, mas para todos. E nessa construção desse paraíso, uma das primeiras leis é não dar prejuízo para ninguém, de espécie alguma. Não dar prejuízo. Se fizer algo, beneficie. Ampare, ame. Então, o Dimas, naquele momento, ele adentrou nas portas do paraíso, da alma e da vida como um todo. Essa é a mensagem que a doutrina espírita veio nos dizer. Não há um local ali, lá, onde é um céu, acima do céu, das nuvens, embaixo da terra, em outro planeta. Não, está dentro de nós. O reino de Deus, que Jesus até falava isso, está dentro de nós. E não tem aparências externas, embora possa, né, se manifestar
A gente vê isso na grandeza da criação divina, nas belezas que existem naturais, são estonteantes de maravilhar a qualquer um. Muito bem. Mudemos agora para um outro exemplo. Um senhor de idade bem avançada, lá para os seus 70, 80, 90 anos, conta-nos Lev Tolstói essa história. Ele, sentindo que as suas forças declinavam, estava na idade avançada, adoecido e tinha levado uma vida de desregramentos. Não constituiu nenhuma relação familiar. Era uma pessoa que vivia em briga com tudo e com todos. Não praticara sequer um gesto de amor, de carinho, de respeito durante toda a sua vida. E aí ele sentia que a morte estava chegando e não se arrependia. Chegou o momento que ele sentiu que ia falecer e aí ele pensou: Senhor, me perdoa como fizestes a Dimas. E nesse momento ele desencarna. Mas nós sabemos que a vida continua. E ele foi para um plano espiritual, um local onde ele não via nada, era escuridão, e ficou vagando ali muitos e muitos anos, até um dia que ele viu um grande portão iluminado, cheio de joias, assim, uma coisa esplendorosa, gigante. Aí falou: o paraíso. E foi lá no paraíso, foi lá nos portões e batia. Pá, pum, pum. E aí uma voz fala: quem é este que bate? Aí uma voz, outra voz, uma segunda voz: ah, este é o fulano de tal, que fez isso. Aí teceu todos os atos da vida dele e não tem nenhuma ação boa, nenhum bem realizado. Aí a voz que perguntou, do outro lado do muro, ninguém sabia o que era, nem ele, falou alto: vá embora, pecadores não podem entrar no paraíso. E aí ele ficou assim, né? Ouço tua voz, mas não vejo teu rosto. Não sei quem és. Quem és tu? Aí a voz respondeu: eu sou Pedro, apóstolo de Cristo. Falou: Pedro, então tenha piedade de mim, Pedro, porque eu fui pecador. Você sabe da fraqueza humana, a carne é fraca, mas a misericórdia de Deus é grande. Perdoa-me, deixe-me entrar. Mas não foste tu, Pedro. Você desconhece a fraqueza humana e o poder do perdão divino. Lembra-te que Jesus esteve no monte para orar uma noite, estava angustiado, e pediu para que vocês orassem com ele, permanecessem em oração e vigília à noite. E você dormiu. 3 vezes ele foi lá pedir que você orasse com ele, ficasse em oração, e você dormia. Assim também aconteceu comigo. Quando Jesus foi levado à prisão para estar junto a Caifás, você foi interrogado se conhecia Jesus, Pedro. 3 vezes você prometeu que não ia abandonar Jesus, mas 3 vezes você foi interrogado se convivia, se fazia parte do grupo, e você disse que não conhecia Jesus. E quando o galo cantou pela manhã, nas primeiras horas da manhã, da madrugada, no dia seguinte, você chorou amargamente e se arrependeu. Também fiz isso. Eu também sou assim. E a voz emudeceu. E o tempo passa, e o nosso pecador arrependido novamente bate nos portões do paraíso. Tum, tum, tum. Uma outra voz pergunta: quem és? Quem bate?
E aí uma voz acusadora falou: esse é o fulano de tal, ele fez tais coisas erradas, fez isso de errado, uma lista imensa. Nenhuma ação boa, nenhuma ação de caridade, nenhum bem praticou este homem. E aí quem perguntou diz: vai embora daqui. Gente ruim, mal, não pode entrar no reino de Deus. Vai embora. E aí o pecador arrependido fala: não sei quem falas, não vejo a tua face, não conheço a tua voz, quem és? Aí a voz responde: eu sou Davi, o grande rei e profeta. Aí ele olha: rei Davi, compreenda a minha condição humana, tem piedade de mim. O Senhor, que foi aquinhoado, foi presenteado por Deus com todo o poder sobre nações, palácios, tesouros, muitas esposas, filhos. E o Senhor um dia estava no terraço de um dos seus palácios e observou a mulher do guerreiro do seu exército, a mulher de Urias. Viu a sua beleza e a cobiçou e adulterou com ela. Ela engravidou enquanto Urias estava no campo de batalha. E o Senhor pediu para que o comandante dele colocasse ele na linha de frente, e ele pereceu. O Senhor depois se arrependeu disso, amargamente, chorou a Deus, pediu perdão a Deus, e ele lhe perdoou. Eu também sou assim. Eu também fiz isso. E silenciaram-se. Nenhuma voz se ouviu do outro lado do muro deste local. E passaram-se os tempos, mas o nosso pecador arrependido, ele era perseverante. Novamente ele bate às portas do paraíso. Tum, tum, tum. Uma outra voz se manifesta. Quem é esse que chega aos portões do paraíso? E a voz do acusador, pela terceira vez, lê os relatos de todas as ações más daquele Senhor durante nosso irmão, durante a vida. E nenhuma ação no bem. E aí a voz fala assim: vai embora. Aqui no paraíso, no reino de Deus, não entram pecadores. E aí o pecador arrependido, novamente: não ouço tua voz, não vejo teu rosto e nem sei quem és. E a voz responde: eu sou João, apóstolo dileto de Jesus. Aí ele olha, Davi e Pedro vão me permitir entrar no paraíso, porque eles conhecem o coração humano e a misericórdia divina, a piedade divina, o perdão divino. Eles sabem que nós somos frágeis. Mas o Senhor João, o Senhor escreveu em seus livros que Deus é amor, que quem não ama não pode conhecer a Deus, não conhece a Deus. Então, o Senhor não pode se deixar levar pelo ódio e não permitir que eu entre, porque o Senhor então deveria renegar, recusar, desmentir tudo o que o Senhor escreveu e o que o Senhor viveu, porque o Senhor, inclusive, quando estava velhinho na ilha de Patmos, falava a todos: irmãos, amai uns aos outros, e não cansava de repetir: irmãos, amai uns aos outros. Como o Senhor não vai me deixar entrar? E aí faz o silêncio, e de repente as portas do paraíso se abrem, e de lá vem João, o evangelista, e o abraça e o convida a entrar na porta, adentrar no paraíso, pegar o caminho estreito desta porta estreita do paraíso e levar ele.
feliz, como todos nós gostaríamos, né? Também, se tivesse uma situação dessa, de termos a piedade e a misericórdia divina, de reconstruir. Porque nós vivemos muitas vezes, quando erramos, em sofrimento. Ah, mas eu estou aqui no meu iate, no meio aqui no mar de Santorini, desfrutando do bom e do melhor, mas tudo isso aqui é fruto de corrupção. E você sabe disso. Se você sabe disso, se não é fruto do teu trabalho, é fruto de corrupção, você sabe. Não precisa ninguém te dizer. Você sofre por dentro. E mais esplendoroso que seja o cenário, se você estiver em erro, o sofrimento está junto de você. Então, primeiro vem o sofrimento, depois a gente se cansa dele e vem o quê? O arrependimento. Estamos doloridos, sofremos com os nossos atos, sabemos que estamos errados, aí bate a culpa e eu acho que não era bom fazer isso. Vou reconstruir, vou me regenerar, não vou mais fazer isso. Vem um arrependimento sincero, eficaz. Vou cumprir. Vou ser uma pessoa de bem. Cumprir o respeito ao próximo. Respeitar a tudo e a todos. E não dar prejuízo e edificar alguma coisa de bom. E aí você entra no paraíso. Você desperta para esse paraíso que está à disposição de todos nós. Nunca esteve longe de nós. E aí nós começamos a regeneração, a reconstruir tudo que nós, quando é possível, né? Tudo que nós destruímos no passado. Ou, se não é mais possível, reconstruir os cacos do passado, nós começamos a fazer uma nova fornada, uma nova construção no futuro. Porque o futuro precisa de novos vasos virgens, vasos que sirvam ao serviço na humanidade. Então, muitas vezes o vaso se quebrou, não é possível mais reconstruir, mas nós podemos fabricar novos vasos com o nosso próprio esforço. E assim retomamos o paraíso que está sempre à disposição, em todos os lugares ao nosso alcance. Muita paz, boas reflexões.